Não crie filhos obedientes. Parece estranho, mas é isso que nós praticamos aqui em casa. Nós não ensinamos os nossos filhos a serem obedientes, mas nós ensinamos eles a serem responsáveis. Qual é o tipo de filho, filha que você está criando? Que tipo de filho e filha você é? Um filho obediente às regras, às condutas, aquilo que o pai manda tem que fazer na hora que tem que fazer, o vô, a avó, o tio, a tia, ou uma pessoa estranha, mais velha, você tem que fazer isso porque você precisa obedecer os mais velhos. Ou você ensina os princípios da palavra de Deus, os princípios morais, o que é correto fazer, de como tem que ser feito e quais são as consequências. Nós ensinamos aqui em casa os nossos filhos a agirem de forma responsável. Filho, você tem a liberdade de escolha. Só que quando você escolher, se você escolhe por princípios, você pode ser abençoado. Se você escolhe quebrar um desses princípios da palavra de Deus, uma consequência vai acontecer. Quando nós fazemos isso, nós evitamos que crianças sejam abusadas, que crianças sejam maltratadas. Sabe, quando nós ensinamos as crianças a serem obedientes, imagina que uma pessoa estranha ou até mesmo alguém ali, algum parente, que tenha problema com imoralidade. E aí essa pessoa chega e fala para a criança assim, olha, você tem que me mostrar a sua parte íntima. Ou começa a abusar ali daquela criança. Você já pensou se uma criança tem incutido no seu coração que ela tem que ser obediente, que ela tem que obedecer o mais velho? E aí o mais velho que está abusando dela vai lá e fala assim, ó, não conte nada para ninguém, porque se você contar, pá, 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 pá. Será que isso é legal? Será que nós vivemos a nossa vida por princípios ou por regras? As regras, elas são feitas por homens, porque homens quebraram os princípios. Mas quando nós vivemos pelo princípio da palavra de Deus, o princípio é a origem. Toda vez que vinham confrontar Jesus, você não vai falar para teus discípulos obedecerem, fazer isso, fazerem aquilo. Jesus, ele sempre volta ao início, ao princípio. Ele mostra qual é a raiz, por que existe aquela regra, porque um princípio foi quebrado. Nós precisamos entender aqui que quando nós estamos criando os nossos filhos, muitas vezes nós criamos eles no padrão que nós fomos criados. Olha só. Se nós vivemos uma infância alegre, divertida, onde as coisas que nós fazíamos era liberdade, nós tínhamos ali, boas lembranças, boas memórias, o nosso entendimento é, eu vou criar meus filhos assim, eu vou querer que ele tenha essas boas experiências, eu vou querer que ele faça isso. Então, se a minha infância foi alegre, é provável que eu queira usar as mesmas técnicas ou técnicas semelhantes aqui para que eu venha viver, os meus filhos venham viver aquilo que eu vivi. Porém, se a minha infância, ou se a minha adolescência ali foi muito estressante, eu tive coisas terríveis, sofri abusos, sofri algo que me machucou, que me feriu, talvez a tendência de usar esses métodos aqui vai falar, não, eu não vou usar. Então, por exemplo, um método restritivo, injusto, abusivo, permissivo, pode criar filhos egocêntricos. Um exemplo, filhos infelizes, por educação permissiva, geralmente se tornam muito rígidos. Sabe, quando os filhos aqui, eles estão infelizes, quando eles têm os próximos filhos, os seus filhos, eles vão ter uma educação permissiva. Então, foram criados num ambiente de muito autoritarismo, e eles falam, não, eu sofri muito ali, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Meus filhos têm liberdade, eles podem fazer o que eles quiserem. E aí os pais são permissivos. Só que pais permissivos aqui, eles têm a educação centrada nos filhos. E eles têm medo de reprimi-los, de repreendê-los, de corrigi-los. E sabe o que isso resulta?
em crianças descontroladas. De um outro lado, os pais que são autoritários, né, que vão lá e são muito exigentes, eles vêm, eles intimidam os seus filhos e então eles colocam regras, eles colocam restrições e eles falam, você sabe o que eu falei, você tem que fazer assim, assado, você começa... E aí eles começam a produzir, né, na criança, muitas vezes uma criança que é tudo super controlada, ela não tem liberdade, ela não é criativa, ela não pode fazer nada porque ela tem medo e ela paralisa. E o que acontece muitas vezes que essa criança, ao crescer, ela vai se rebelar, ela vai querer distância de um pai desse jeito. E aí fica esse ciclo de autoritarismo e permissivo, criando crianças descontroladas, criando crianças limitadas. Mas o que Deus quer que nós criamos? Deus quer que nós criamos filhos por princípio, filhos pela palavra de Deus, filhos que aprendam não só com o meu falar, mas eles aprendam com aquilo que eles estão vendo eu fazendo. Sabe, eu já ensinei a Duda e o Theo, né, a eles terem um tempo com Deus, e eu estava ensinando o Lucas, o nosso filho menor, e aí um dia o Espírito Santo falou assim, ó, ele nunca viu você orar, né, no seu tempo a sós com Deus. Ele já me viu orar, né, nos nossos cultos domésticos, mas no seu tempo a sós com Deus ele nunca viu. Faça um tempo a sós comigo, né, o Espírito Santo falando, junto com ele. E aí eu fui lá no quarto dele, e aí eu dobrei o meu joelho e eu falei, filho, hoje o papai vai ter o tempo com Deus aqui com você. E aí eu mostrei para ele como ler a Bíblia, eu ensinei ele a orar, falei como que a gente conversa com Deus, como que a gente fica ouvindo Deus. E sabe, ele tem 6 anos e ele já ouve Deus. Ele ouve no seu espírito aqui as direções, ele guia, Deus guia ele, fala para ele sobre a sua identidade, quem ele é. É isso que Deus quer. Nós precisamos entender que o mais importante para nós não é o que os homens criaram, o que os homens pensam, mas o que Deus pensa a respeito do que os homens estão criando. O que Deus quer que eu viva. O que é mais importante para mim, os princípios de Deus ou as regras dos homens? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como que eu estou agindo? De que maneira que eu me comporto? De que forma que eu me comporto? Sabe, de que forma que eu corrijo o meu filho? Como eu coloco consequências? Tem pais que colocam consequências que não tem nada a ver com aquilo que a criança fez. Sabe, se um filho seu quebrar um copo, né, por um acidente, isso é uma criancice, isso não é maldade. É diferente do que ele pegar um objeto que está na sua mão e por raiva, né, e jogar no chão e quebrar. A consequência é diferente de um acidente e de algo que ele fez proposital, planejado. Sabe, é diferente uma criança tá lá desenhando, fazendo um desenho no caderno, de repente ele pinta a mesa, né? Mas outra criança que vai lá e por maldade vai lá e pinta toda a parede e faz... É diferente as consequências. Nós precisamos corrigir o comportamento e não a identidade. Existe uma diferença entre identidade, que é quem eu sou, e comportamento, que é o que eu faço. Quando o meu filho do meio, o nosso filho Teodoro, quando ele tinha 5 anos, ele estava no colégio e uma professora falou para ele assim, né, ele estava na fila brincando e como o nome dele é Teodoro, então começa com T, já sabe qual que é o lugar da fila que ele estava, né? Lá no final, o último lugar. Só que ele tinha um amiguinho que se chamava Arthur e o amiguinho dele ia lá na frente. E aí ele queria ficar perto do amiguinho. E ele toda hora queria, professora, deixa eu ficar, né? E a professora fazia sempre a fila por ordem alfabética. E aí ele sempre ficava no último. E um dia ele estava lá pulando, brincando, que ele queria ficar na frente, perto do amiguinho dele. E a professora falou assim, ó, Teodoro, você é um bagunceiro. E aquilo entrou como uma facada no seu coração. Aquilo feriu demais o Teodoro. Eu peguei ele no colégio e eu vi que ele estava com o semblante baixo ali, com uma vontade de chorar, mas perto da irmã, ele não quis muito abrir o coração. E logo quando eu cheguei em casa, nem entrei, nós já sentamos ali na escada, na porta, e eu falei, filho, o que você está sentindo? Conta pro papai. E aí ele falou, eu tô triste.
Falei, o que aconteceu? E ele me contou essa história, como tinha acontecido. Eu falei, filho, você gostaria de colocar esse sentimento para Deus? Você gostaria de falar para Deus como você está se sentindo? E aí ele balançou a cabeça, meio triste, com o olho cheio de lágrimas. E ele começou a falar para Deus, Deus, eu estou triste. A professora falou que eu sou bagunceiro. E começou a abrir o seu coração ali, começou a chorar na presença de Deus. E eu falei, filho, pergunta para Deus, Deus, isso é verdade? Eu sou um bagunceiro? E Deus falou para ele, não, Teodoro, você não é um bagunceiro. E aí eu falei para ele, filho, pergunta para Deus se o que você estava fazendo era o certo. E aí ele perguntou e Deus falou para ele não, que ele estava mesmo bagunçando. E apesar dele reconhecer que ele estava bagunçando, Deus ministrar o coração dele que ele estava bagunçando, ele soube naquele momento que ele não era bagunceiro. E por ele não ser bagunceiro, o comportamento de fazer bagunça não combinava com quem o Teodoro era. E ele entendeu que ele precisava se arrepender, pedir perdão para Deus por não ter honrado a sua professora, por ter feito bagunça e não ter respeitado aquela ordem na fila que ela tinha dado. E ele foi lá e ele pediu perdão para a professora. E a professora também pediu perdão por ter ferido ele. Sabe, nós podemos evitar que o inimigo coloque mentiras. Talvez hoje o Teodoro já com 9 anos, né, quase 10, ele estaria fazendo muita bagunça. Mas Teodoro, ele é um exemplo, ele é um modelo, ele é organizado, ele é uma bênção. Porque lá atrás, quando o inimigo quis colocar uma mentira no coração dele, que ele era um bagunceiro, e aí tinha dois extremos, ou ele ia se fechar, ia ser uma criança fechada, com medo de ser repreendido a qualquer momento, ou ele ia extrapolar, já sou bagunceiro mesmo, eu vou fazer bagunça. Querido, Deus quer levar você a viver por princípio. Se essa palavra tem abençoado a sua vida, se você quer criar filhos responsáveis e não filhos obedientes, escreve aqui, eu quero filhos responsáveis, sabe? Eu quero colocar aqui para que você possa compartilhar essa mensagem. Nós temos tantos ensinos poderosos. Se você for lá no nosso Instagram, no @fab.edu.pniac, você vai encontrar tanto conteúdo que nós temos, a minha esposa e eu, falando sobre educação de filhos. Você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza disso. Deus abençoe sua vida. Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus.